Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Na nossa aula passada, nós conversamos um pouco sobre os nutrientes, os alimentos, em quais alimentos nós encontramos tais nutrientes, por exemplo, como vitaminas, sais minerais. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos iniciar o estudo sobre os sistemas do corpo humano. E para ajudar nesse tema, nós temos uma personagem muito famosa, que é a Magali. A Magali, todos vocês devem conhecer, ela tem uma característica bem típica, que é a característica da personagem, que é a parte de que ela é muito gulosa, ela gosta muito de comer. Então, e por que, professor, se eu colocar a Magali para abordar esse tema? Devido ao que ela está fazendo, o ato de comer. É na boca onde se inicia o processo de digestão. Mas antes de falar sobre onde se inicia a digestão, vamos conhecer um pouco sobre o que seria esse sistema. O sistema digestório, anteriormente chamado de sistema digestivo, ele possibilita a nutrição humana, ou seja, é através desse sistema que o nosso corpo vai processar e sintetizar os nutrientes que nós vamos estar precisando no nosso dia a dia. A nutrição consiste basicamente de 4 etapas que envolvem um aproveitamento pelo organismo dos nutrientes presentes nos alimentos. A primeira etapa é a ingestão, a segunda etapa, a digestão, a terceira etapa é a absorção e a última etapa é a eliminação. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre cada etapa dessa. A ingestão. Ingerir um alimento consiste em levá-lo à boca, mastigá-lo, caso não seja um alimento líquido, e engoli-lo. Ao ingerir os alimentos, sentimos seu cheiro e o seu paladar, ou seja, seu gosto, que tornam agradável ao saboreá-lo. Esse é o processo de deglutição. Bom, nessa primeira etapa de deglutição, o bolo alimentar, ou seja, o alimento que nós colocamos na boca, ele vai ser triturado pelos nossos dentes e juntamente com a saliva ela vai formar um bolor, conhecido como bolor alimentar. Esse bolor alimentar, ele através da movimentação e juntamente com o apoio da nossa língua, ele vai ser redirecionado para a parte posterior da nossa boca. Quando ele é redirecionado para essa parte posterior da nossa boca, o esôfago, que é simbolizado por esse esfíncter superior do esôfago, ele é fechado. No segundo momento, a língua ela bloqueia a cavidade oral, ou seja, esse canal que é ligado das nossas narinas, e o palato mole ele bloqueia essa cavidade nasal. Esse eze ele se abre, permitindo com que esse bolor ele passe. Nesse momento, o esôfago, enquanto ocorre essa movimentação, o esôfago é fechado para que não chegue alimento até os nossos pulmões. Depois que esse bolor ele é totalmente enviado por esse canal, o esôfago novamente se abre para que haja essa troca de gases do nosso sistema digestório. A próxima etapa ela é conhecida como a digestão. Digestão significa que é um processo na qual as partículas dos nutrientes são quebradas em partículas menores, que podem ser transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino. Ou, em outras palavras, é a transformação de nutrientes em substâncias absorvidas ou absorvíveis pelo corpo. Ou seja, nesse processo de digestão vai ocorrer em 2 momentos. O primeiro momento significa um momento de quebra do alimento e no segundo momento vai ser um processo digestivo que vai ocorrer nas células, ou seja, as células vão ser carregadas e transportadas até as regiões onde elas vão ser absorvidas. No decorrer da nossa aula, nós vamos
compreender mais sobre isso no estudo das outras etapas. Dentro desse processo de digestão, ou da etapa de digestão, vai ser muito importante a presença de substâncias, que são enzimas. A enzima digestória é o nome dado à substância, capaz de prover a digestão de algum nutriente específico. Para cada nutriente vai ter uma enzima específica para realizar a digestão dessa substância. Alguns órgãos do sistema digestório produzem e liberam diferentes tipos de enzimas digestórias. Algumas atuam sobre as substâncias como amido, açúcar da cana-de-açúcar, proteínas e lipídios. Bom, o amido, o açúcar proveniente da cana, que é a sacarose, as proteínas e os lipídios, eles sofrem o processo de digestão sob a ação de enzimas digestórias específicas. Essas enzimas digestórias específicas vão realizar a quebra dessas substâncias maiores, dessas moléculas maiores, em moléculas menores, para que essas possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Essas enzimas digestórias que as transformam essas substâncias em novas substâncias, essas substâncias menores, que podem ser absorvidas pelo nosso sistema digestório. A atuação da bile. A digestão de lipídios sob a ação das enzimas digestórias não é algo que é tão simples. Ou seja, essa dificuldade se deve devido ao fato dos lipídios não se misturarem com a água. Lá na química, na nossa aula de ciências, dentro da área específica da química, durante o experimento que nós realizamos de água com óleo, vocês devem ter observado que o óleo não vai se misturar com a água. Da mesma forma é no nosso organismo. Para que o nosso organismo consiga absorver os nutrientes presentes dos lipídios, que é um tipo de gordura, é necessário que a bile produza uma espécie de um líquido, que ele vai atuar como um detergente. Esse detergente, esse líquido proveniente da bile, ele vai fragmentar os lipídios em células minúsculas, que emulsificam, ou seja, elas se dispersam na água, nos líquidos, o que vai facilitar a ação de enzimas específicas para digerir esses lipídios. A bile ela é produzida pelo órgão do fígado e fica armazenada na vesícula biliar, até o momento do uso, quando é lançada no duodeno. Para quem ainda não sabe, o duodeno ele vai ser visto ainda na nossa aula de hoje e é uma parte do intestino. Nessa figura, nós conseguimos visualizar a bile. A bile é essa vesícula biliar de cor esverdeada, localizada aí juntamente ao fígado, bem próximo aí do fígado. E nesse canal que está ligado aí da bile, é onde ela vai estar se encontrando no começo do intestino, na região do duodeno. O pâncreas e o duodeno, eles também vão agir dentro do nosso sistema digestório através da produção de enzimas. O pâncreas e a parede do duodeno liberam líquidos que contêm enzimas digestórias. Atuando em conjunto, as enzimas desses líquidos completam as transformações das partículas de amido, da cana-de-açúcar, ou seja, da sacarose, das proteínas e dos lipídios em partículas menores que o corpo pode absorver. Dentro do nosso processo de digestão, que se inicia-se lá na boca, o amido ele vai começar a ser quebrado através de uma enzima que é conhecida como amilase. Essa enzima está presente na nossa saliva, ou seja, o amido é uma das substâncias que já começa seu processo de quebra na nossa boca. Nós vamos ter a lactose, a sacarose, que é o açúcar proveniente da cana. Vamos ter os lipídios, que eles vão ser transformados juntamente em glicerol e também em ácidos gráficos, que eles vão ser mais facilmente absorvidos pelo nosso corpo. A lactose
ela vai sofrer a ação da lactase, que é uma enzima, que essa lactase ela vai fazer com que haja essa quebra, transformando em glicose, que é um monossacarídeo, do qual o nosso corpo ele é capaz de estar absorvendo, e a galactose. O amido ele vai sofrer a ação da enzima amilase, já bem ali, já no início do processo de digestão que ocorre na nossa boca. Essa amilase ela vai dar três subprodutos, que é a maltose, a isomaltose e a maltotriose. Cada uma delas vai sofrer ação de enzimas específicas, que é a maltase, a isomaltase e a maltase, onde ela vai estar transformando esse amido em glicose, que é o açúcar do tipo de monossacarídeo. A sacarose, ou C6H12O6, ela vai sofrer uma ação da enzima da sacarase, onde ela vai ser quebrada e transformada em glicose e frutose. Tanto a glicose como a frutose, elas são absorvidas pelo nosso organismo. No processo de absorção, que ocorre em boa parte na região do intestino, para quem não sabe, o intestino ele vai ser dividido em três partes. A primeira parte é conhecida como duodeno, que a gente viu na parte anterior, que vai sofrer a ação da vesícula biliar, onde ele vai receber esse líquido contendo as enzimas lá da bile. Vai ter o jejum e vai ter uma região que é conhecida como ilho. O ilho já vai ser o finalzinho do intestino delgado, já chegando na região posterior do intestino grosso. A partir do duodeno, o bolo alimentar é conduzido por movimentos peristálticos. Peristáltico significa que são movimentos involuntários, eles não são movimentos controlados pelo nosso sistema nervoso, através de todo o intestino delgado. Nesse percurso, o organismo realiza a absorção de minerais, vitaminas e produtos da digestão do amido, do açúcar, da cana-de-açúcar, das proteínas e dos lipídios. O nosso intestino delgado ele vai possuir velocidades intestinais. O que são essas velocidades intestinais? Vai ter uma região que é conhecida como mucosa, uma região de submucosa e uma camada muscular. Essas velocidades elas vão servir para a absorção desses nutrientes que já foram quebrados nesse processo, desde lá da região da nossa boca. Ou seja, as moléculas que já foram dissolvidas, quebradas, elas já vão ser absorvidas bem aí no intestino delgado. Devido a essa camada muscular, que ela é irrigada pelo nosso sistema circulatório, ela possui várias veias, essas velocidades elas já vão absorver esses nutrientes menores e encaminhar para o nosso sistema circulatório, nossas veias, onde vai ser transportadas para as demais regiões do nosso corpo. A formação das fezes. Durante o trajeto do bolo alimentar pelo intestino delgado, os nutrientes e parte da água que existe nos alimentos eles são absorvidos. Após percorrer todo o intestino delgado, o bolo alimentar entra no intestino grosso, sempre empurrado pelos movimentos peristálticos, movimentos involuntários. No percurso pelo intestino grosso, boa parte da água que ainda restou no bolo alimentar é absorvida pelas paredes do órgão. Com muito menos água, os resíduos do bolo alimentar é transformado num outro tipo de bolo. Esse já com a coloração bem diferente, que é o bolo fecal ou as fezes. Nas fezes há uma pouca quantidade de água e as matérias que não foram absorvidas pelo organismo. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês alguns emoticons das fezes, só para estar deixando nossa aula um pouco mais lúdica, divertida, engraçada. No processo já de eliminação, que é a nossa última etapa, ao final do trajeto pelo intestino grosso, as fezes chegam à região do reto, que é ali localizada na região do ânus, do qual sairão na evacuação. Essa etapa que é conhecida como eliminação.
Sobre a ação dos movimentos peristálticos, o bolo fecal ele fica mais consistente e se movimenta mais rápido pelo intestino, quando as fibras estão presentes na alimentação. Como nós vimos lá no capítulo anterior, as fibras elas vão estar presentes em alimentos de origem vegetal. Ou seja, é por isso que nós temos que ter uma alimentação balanceada para que dentro dessa alimentação também estejam presentes as fibras. A passagem mais rápida do bolo fecal pelo intestino grosso faz com que haja menor absorção da água. Assim, as fezes não ficam ressecadas. Ou seja, acredito que todo mundo já deve ter tido, em algum momento, que possa ter tido um problema que é conhecido como prisão de ventre. O que é a prisão de ventre? É uma carência de fibras, né, do nosso organismo dentro desse processo de digestão. Ou seja, quando há uma pouca quantidade de fibras, ocorre uma demora na absorção, e nesse processo digestório. Ou seja, as fibras elas vão agir para facilitar esse processo de digestão. Outro problema também que ocorre no momento dessa eliminação é devido a alimentos estragados, a presença de bactérias, a carência de fibras, elas podem, ou uma grande quantidade, elas podem acelerar esse processo, onde no local que era para ocorrer essa absorção desses líquidos no intestino, na região do intestino, ele acaba ocorrendo de forma mais rápida e boa parte desses líquidos não são absorvidos, o que provoca algo que é conhecido como diarreia ou infecção intestinal. Bom, pessoal, para quem quer ter o acesso a esses slides que eu utilizei, é só pegar a câmera do celular, apontar para esse QR Code, ele vai estar direcionando para o arquivo dos slides. Você colocou lá para baixar, você vai ter acesso a esses slides da nossa aula. E outra coisa, vocês agora vão assistir um vídeo na íntegra, uma animação de como ocorre todo esse processo do nosso sistema digestório. Então, presta atenção que a aula ainda não acabou.
Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. Eu vou deixar para vocês uma atividade do livro didático para vocês estarem respondendo. E na nossa próxima aula vamos realizar a correção e vamos conhecer o sistema circulatório. Bom, pessoal, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau!